Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Várias vezes, especialmente no Novo Testamento, nós lemos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. O problema é que o nosso coração egoísta e interesseiro, ele muitas vezes aceita de bom grado a salvação de Cristo. Muitos brigam até para fazer parte da igreja, quando eu falo igreja, todas as igrejas, tá? Fazer parte da igreja porque ele também tem direito, ele também é filho de Deus, e o comportamento dele, do modo geral, não é aceito pela igreja, mas ele fala assim, todos somos filhos de Deus, né? Tem pessoas que elas simplesmente não se importam nem um pouquinho com Deus, mas quando elas ouvem da possibilidade de elas estarem fora da atenção de Deus de alguma forma, então aí elas começam até a brigar, né, como se o reino de Deus pudesse assim ganhar na força, no grito, né, ou no decreto também, né. Vários homens já decretaram coisas que a Bíblia não aprovava, então eles falaram, então, sabe uma coisa? Nós vamos fazer esse decreto, nós vamos fazer essa ordem, nós vamos fazer esse mandamento, essa regra, né? O próprio povo de Israel, seus líderes, com o passar dos anos, criaram várias e várias leis não bíblicas e, dessa forma, eles deixavam as pessoas debaixo de um fardo, debaixo de um jugo pesado, né? De um legalismo, de uma tristeza enorme, tudo isso para mostrar assim, o poderio, né, a autoridade abusiva deles, e isso, de uma forma ou outra, chega também até aos nossos dias, né? O pastor, quando ele vai à igreja, ele faz questão de mostrar a sua autoridade, né, que ele tem que ser a principal pessoa da igreja, né, a pessoa mais respeitada, e que o que ele faz não deve ser questionado porque é uma ofensa a Deus que um pastor seja questionado, né? Então, essas coisas acontecem muito. Aconteceu uma vez comigo, eu era bem jovem e eu fui convidado algumas vezes para pregar numa igreja, e aí havia ali um pastor que não estava há muito tempo, porque aquela igreja mudava de pastor conforme um determinado tempo, né? É como se fosse um mandato político, ficava ali alguns anos, aí vinha um outro pastor, etc. Era o sistema daquela igreja. Então tem um pastor lá, ele nunca me viu pregar. Quando ele chegou na igreja, eu já havia pregado, e apresentaram ele, falaram dele, de mim para ele, pastor, esse jovem veio pregar aqui e tal, não sei o que, daí ele quis me pôr na parede de graça, falar assim, você tem que trazer carta de recomendação para pregar aqui. Eu falei, mas eu trouxe. Mas você tem que trazer a cada 6 meses. Aí eu falei para ele, quem falou isso? Na Bíblia não fala, né? Aí, quem falou isso? Aí ele falou assim, não, pelo menos, aí já mudou de assunto, pelo menos a cada 3 meses. Aí eu repeti minha pergunta, mas aonde está falando isso? Ou quem falou isso? A Bíblia não fala sobre isso. E ele ficou rapidinho, pavio curto, ficou com raiva de mim já, porque eu estava questionando, né? Ele não falou isso para mim, mas ele agiu dessa forma. Como eu estava questionando um homem de Deus, como se eu fosse do diabo, né? Então, esse abuso, né, de autoridade. Então, poderíamos falar desse assunto, mas não é o tema de hoje principal, faz parte, mas não é principal. Você aceita Jesus como Salvador e Senhor da tua vida? E Salvador todo mundo quer que Jesus cure, quer que Jesus dê saúde física, mental, espiritual, de alguma forma espiritual, a prosperidade, proteção, muito proteção, mas agora Deus
ser o Senhor da vida, andar conforme os mandamentos de Deus, andar conforme a orientação de Deus, isso é ter Deus como Senhor, pouca gente quer. Pouca gente, incrível que pareça, mas pouca gente concorda com Cristo em todas as coisas que Cristo falou, em todas as coisas que agradam a Cristo. Pouca gente concorda com Cristo. Veja, aqueles que habitarão com Cristo, eles aceitam a Jesus como Salvador e Senhor. Ok? Então, se não é isso que acontece, não vai dar certo. É lógico, a ordem é essa mesmo. Nós temos que ser salvos primeiro, aceitarmos a salvação, entender o que implica ser salvo, entender que a salvação é uma cura e não é uma cura paliativa, que alguns insinuam, é uma cura real, poderosa, que cura o nosso caráter, cura a nossa maneira errada de pensar e agir, e dessa forma, então, nós passamos a aceitar a Cristo como Senhor. Ele vai dizer, desde assuntos, o apóstolo Paulo fala, desde quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Então, desde o básico, que é comer e beber, a pessoa vai aceitar aquilo que aprova, que Deus aprova, até coisas muito mais profundas, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Não tem algo mais profundo e mais difícil da nossa parte, mas Deus exige essas coisas. Deus, Ele é Senhor da tua vida ou não é. Não tem meio termo, não tem... Ele é Senhor da minha vida parcialmente, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Ontem eu li na internet um pastor, não sei se ele é famoso, tinha a foto dele lá, e alguém compartilhou, ele estava escrito assim, quando você não ora, Deus ora por você. E o pessoal lá, amém, amém. Aí uma mulher falou assim, ainda bem, né, porque nesse corre-corre da vida, ainda bem que Deus está. Agora imagina um aluno chegar para o professor e falar assim, professor, eu não fiz o trabalho que o senhor pediu, olha, então corre na minha vida, na minha casa, está em reforma a minha casa, ou eu tenho que pegar o ônibus lotado todo dia, ou eu estou trabalhando demais, por isso eu não fiz o trabalho. O professor vai fazer o trabalho por você? Ou então, pior ainda, você chega no seu chefe e você deveria fazer, por exemplo, um relatório mensal, é uma parte do teu trabalho, e você chega, eu não fiz o relatório esse mês, tudo bem? Mas como você não fez o relatório? Você é pago para isso. Eu sei, eu entendo, eu concordo com o senhor, mas olha, tive filho há pouco tempo, o neném chora a noite inteira, eu mal tenho dormido, eu estou na faculdade, a faculdade exige demais, eu fico de madrugada estudando, então, olha, não dá para fazer um relatório. Alguma coisa a gente tem que pôr de lado, né? Tem que dispensar. Então, eu não fiz o relatório. Espero que o senhor entenda. Aí o patrão chega e fala assim, está bom, empregado, eu vou fazer por você. Já que não deu, eu vou fazer por você, né? Então, ninguém fala isso para o chefe, ninguém fala isso para o professor da faculdade, mas pode falar para Deus. Senhor, eu não tive tempo para orar, para estudar a Bíblia, para ter comunhão contigo. Pode? É assim? Deus ora por você porque você não tem tempo de orar? Vai nessa. Vai nessa pegada aí, que você vai ver que você vai se perder. E não precisa esperar Jesus voltar para você entender que você se perdeu. Não, você mesmo. Logo você desiste dos caminhos de Deus. Logo você desiste. Você desiste. Não é Deus que te abandona, não, você abandona a Deus. Não dá para conciliar. Tá? Muitos são ignorantes da palavra de Deus para poder ter o conhecimento do mundo enorme. Homens que são enciclopédias ambulantes de assuntos que já passaram séculos até, que não transformam a vida e deixam a Bíblia de lado
que é para agora, aqui e agora, a palavra que muda. Então, a pessoa, vamos dizer que o sujeito é um professor de história, né? Então ele tem que saber sobre civilizações que já não existem mais nada. O mundo aplaude porque ele sabe de tudo, né? Vou falar aqui aleatoriamente, tá? Como que os astecas faziam suas facas? Olha, maravilhoso, ele sabe. Olha, ele sabe de tudo sobre a civilização asteca. Mas olha, ele bate na mulher dele. Ele tem um vício no alcoolismo. Ele chega da faculdade, ele dá aula, né? Sobre os astecas, né? Chega na faculdade bêbado, vem se arrastando para dentro de casa. Nossa, é mesmo, né? Então, cuidado com que o mundo te aplaude, porque o mundo não pertence ao Senhor. O que pertence ao Senhor é o planeta. As riquezas materiais são de Deus, porque Ele fez tudo. Mas o coração dessas pessoas, quando eu falo o mundo, eu quero dizer, as pessoas do mundo não pertencem a Deus em sua maioria. Leia a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15, ali mais ou menos, ele fala assim: queridos, não ameis o mundo e o que o mundo há, porque o mundo só procura o prazer dos olhos, o prazer da carne, e aí eles vão passar, tudo isso vai acabar. E isso afasta a pessoa de Deus. A pessoa não ama a Deus como ele merece. Nós nunca vamos amar totalmente a Deus como ele merece, eu sei disso, mas ele tem que ser o primeiro. Na nossa lista de amor, ele tem que ser o mais amado. É isso que eu estou dizendo. Ele tem que ser o mais amado. Ok? Então, que nós possamos ter a Deus como Salvador e ter a Jesus como o nosso Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Reforme a sua vida se for necessário, mas siga a Jesus como Salvador e como Senhor. Que Ele seja a autoridade máxima na sua vida. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo, porque nós estamos precisando do teu apoio para esse canal crescer. Tudo isso que eu estou falando é de graça. Por favor, nos ajude. Se você quiser colaborar financeiramente, tem aí o nosso Pix. Vai colaborar com muitas coisas para o nosso trabalho. Então, que Deus te abençoe. Ore pelo nosso trabalho, ore pelo nosso canal. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.